A partir de agora a gente tem duas escolhas. Ou a gente normaliza, relativiza, fala que não tem nada a ver, fala que não foi isso que ele quis dizer, faz esse monte de joguinho que inclusive o governo Bolsonaro gosta de fazer e alguns bolsonaristas e bolsominions ficam fazendo na internet, o que eu já não consigo mais compreender como que isso ainda existe. Eu tô começando a achar que é só robô na internet, que não tem mais ninguém defendendo o governo, porque às vezes parece quase impossível defender esse cara. Mas tudo bem, eu sei que existe ainda. Ou a gente continua fazendo isso e deixa que chegue lá no final do ano ou no início de 2020 e a gente tenha um jornalista preso por absolutamente nada, ou a gente se revolta, começa a colocar o pé no chão, começa a entender quem é Bolsonaro, quem votou nele, se arrepende e diz assim, realmente agora ele tá passando do ponto, as coisas que ele tá falando já não dá mais pra aceitar, e inclusive esse jornalista, por mais que eu não goste da, sei lá, a crença, da orientação sexual, com quem ele é casado, com quem ele conhece, quem ele é amigo, com quem ele teve contato, com quem ele não teve, nada disso me importa. Me importa o seguinte, é um jornalista, ele não cometeu nenhum crime, por mais que eu não goste disso que ele fez, por mais que eu não acredite, você pode achar até que é errado isso que ele fez, mas errado não quer dizer que seja crime. Não é porque você não gosta disso que ele fez que significa que seja um crime. E você não pode defender que esse cara seja preso. Ou a gente aceita e deixa um jornalista ser preso e a gente tá caminhando na borda da democracia, caindo para um autoritarismo que já tá aí, só que bem velado, começa a se disfarçar, se disfarça, se disfarça, se disfarça, se cansa inclusive de tanto disfarçar, porque na verdade a nossa democracia e todas as instituições já estão bem frágeis, tá? Todas elas. Ou a gente se revolta e começa a puxar de volta pro curso da democracia. Não dá mais. Esse é o comunicado oficial. Primeiro o Bolsonaro disse que no máximo o Glenn Greenwald, o jornalista do The Intercept Brasil, que faz parte da matéria jornalística, se você não sabe, vou resumir porque eu vi que tiveram algumas pessoas que comentaram que não estão muito por dentro, que chegaram no vídeo para se informar. Glenn Greenwald, o cara do The Intercept, ele recebeu esses arquivos de uma fonte anônima que alguns acreditam que foram hackers, outros acham que não. A questão é que esses arquivos eram conversas do Deltan Dallagnol, ele é um procurador da Lava Jato, conversas do Deltan com o Sérgio Moro, por exemplo, e são conversas comprometedoras, conversas que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol não deveriam ter, ou conversas que o Deltan Dallagnol não deveria ter com nenhuma outra pessoa. Inclusive, o que se acredita é que esse vazamento, essas conversas são todas do chat do Telegram do Deltan Dallagnol, porque todas elas, todo o assunto da Vaza Jato gira em torno desse cara, do procurador. São todas mensagens que ele mandou para alguém, que ele mandou para o Sérgio Moro, ou que ele recebeu, ou que ele trocou com outras pessoas. Então, se teve um hacker, porque a gente ainda não sabe a fonte, ainda não sabe, nem vai saber a fonte do The Intercept Brasil, quem mandou esses arquivos, se foi um hacker, provavelmente foi do Telegram do Deltan Dallagnol, porque tudo gira em torno desse cara, do Telegram dele. Primeiro a gente teve aquela fala do Bolsonaro, onde ele disse que no máximo o Glenn Greenwald ia tomar uma cana aqui no Brasil. Eu vou mostrar, provavelmente você já viu, mas é aquilo, audiência rotativa, tem gente que ainda não sabe, é rapidinho, dá uma olhada no presidente falando isso. Ele tem carta branca, eu teria feito um decreto. Tem uma medida para tem que mandar para fora, mas quem não presta tem que mandar embora. Tem nada a ver com o caso Ciclin, não sei o que aí, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né, casa com outro malandro, ou não casa, ou adota criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Grêmio pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora. Depois, a gente tem o pronunciamento oficial, onde o Bolsonaro já fez um julgamento. Ele chegou na conclusão, ele julgou, né, o jornalista Glenn Greenwald, e ele concluiu que o jornalista cometeu sim um crime. Qual? Ninguém sabe. Se você não sabe, não é crime nenhum. Isso que... Se você não sabe, o que o hacker fez de invadir, sim, é crime, o hacker vai ser julgado com isso. Agora, o Glenn receber isso e noticiar
por ser de interesse público, isso não é. Não tem nada a ver o hacker com o jornalista, ou até então a gente não tem nenhum indício de que o Glenn estava trabalhando com o hacker para invadir o Telegram de pessoas importantes e tentar descobrir alguma coisa para quem sabe virar notícia e acabar com o governo Bolsonaro. Esse é o pronunciamento oficial do governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. O presidente tem convicção e no entendimento dele, sim, teve crime. Olha aí. Duas perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, porta-voz, não ficou claro. Qual crime que foi cometido pelo jornalista? Então vamos ler aqui. O presidente tem se pronunciado que, no entendimento dessa ação de hackers, tem, abre aspas, a intenção de atingir a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar o governo, fecha aspas. Ele ressaltou que a invasão de telefone é, abre aspas, crime e ponto final, fecha aspas. O presidente não colocou em xeque, sequer em momento algum, a liberdade de imprensa. Porta-voz, quando ele diz hackers, ele está falando que o jornalista atuou como um hacker? No todo. Vocês têm que entender o contexto no todo. Desculpa, porta-voz, não está claro. A percepção pessoal do presidente é esta que eu acabei de anunciar. Como eu disse, é a percepção do senhor presidente. Tá. Outro ponto que não ficou claro, sobre a questão da OAB, na live à tarde, o presidente disse que não foram os militares que mataram o pai do presidente. Eu quero saber com base em que o presidente diz isso, se ele tem alguma garantia de que não foram os militares que mataram, se ele consegue refutar como ele disse essa na hipótese. live, ele fez contato com algumas pessoas na ocasião, conheceu do tema na ocasião e foi a partir desse contato que ele expressou a sua opinião. Eu não tenho esta informação, terei que arguir o presidente especificamente sobre este ponto que você está me colocando. Tá bem? A questão aqui é que nós temos o presidente da República dizendo que o jornalista cometeu um crime. Qual é o crime? Ele fez alguma coisa que o presidente não gosta. Ele fez uma coisa que está prejudicando o governo. Isso é o crime. É isso que o porta-voz não consegue traduzir, porque é o que o Bolsonaro está querendo dizer. O Bolsonaro está querendo dizer o seguinte, sabe esse jornalista? Então, ele cometeu um crime. O quê? Ele recebeu essa informação de alguém que ele não sabe de quem foi, possivelmente foi um hacker, e essas notícias que ele está fazendo de forma militante na cabeça do Bolsonaro está prejudicando o meu governo. Essa ação de prejudicar o meu governo tem como nascente um ato criminoso, que é invadir a privacidade de alguém. Então, tudo isso é criminoso, não me interessa. Esse cara tá fazendo isso, vai me prejudicar. Pode ser que acabe com o meu governo, tá prejudicando já o meu ministro, o meu super-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então primeiro eu planto a semente de que talvez ele possa ser preso, depois eu pego e digo que eu tenho total certeza de que sim, o jornalista cometeu um crime, que ele não sabe explicar, que é prejudicar o governo Bolsonaro. E aí você tem uma ala bolsonarista passando pano, minimizando e apoiando isso que o Bolsonaro falou. E o que mais me preocupa é, em 7 meses, o governo Bolsonaro conseguiu fazer aquilo que o PT em 13 não conseguiu, que é acabar
com a autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal está trabalhando pro Jair, não é pro Jair Bolsonaro, a Polícia Federal está trabalhando para Sérgio Moro. Se antes a gente achava, agora é muito claro. Sérgio Moro tem acesso a informações sigilosas, informações que ele não poderia ter, porque ele não trabalha na Polícia Federal. Ele sabe quem foi hackeado. Aí depois ele diz, eu vou avisar todo mundo que foi hackeado. E ele começa a avisar. Aí depois ele diz, eu não sei quem foi hackeado, mas eu vou avisar todo mundo que foi hackeado. Se ele vai avisar todo mundo que foi hackeado, ele sabe absolutamente todos que foram hackeados. E isso é informação sigilosa, informação que o Sérgio Moro não deveria saber. Como que ele sabe? A única maneira é que a Polícia Federal está trabalhando para Sérgio Moro. A vontade de Sérgio Moro vai ser feita. Já falei isso num outro vídeo. Seja feita a vontade de Sérgio Moro. Você deve ter noção de como é ruim um aparelhamento da justiça, né? Como que a Polícia Federal vai investigar qualquer coisa relacionada a Sérgio Moro se a Polícia Federal está trabalhando para Sérgio Moro? Se antes o Sérgio Moro já mexia as peças e decidia o curso da investigação, o curso da Lava Jato, você imagina agora como super-ministro, onde ele é a última palavra. Pensa. Enfim, na minha opinião, vendo tudo isso que está acontecendo, todas essas falas, estamos num ponto crítico, um momento crítico, e nós vamos ter que decidir qual caminho nós vamos tomar. Ou é o autoritarismo, ou a gente volta para a democracia. Eu não vejo o caminho da democracia sendo escolhido, ou, inclusive já estou pensando em outros projetos, porque eu estou vendo que vai chegar um momento que nós não vamos mais poder ter essa conversa. Não vou arriscar minha vida, né? 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se e minhas redes sociais, tá? Até um próximo vídeo.